achei o filme muito teatral. Por isso que eu fiquei assim, deve ser parente do Wade. Porque o Wade é diretor de teatro, né? Para quem não conhece, né? Então, acho que tem muita tônica, né, do teatro. E um filme preto e branco, né? No final tem uma cor, né? Mas a gente poderia dizer até que é um filme atual, porque é um filme onde está a esperança, né? A vontade de que as coisas melhorem. É um filme pra gente difícil pensar, né? Porque tá muito cerebral, né? Você quer começar? Vocês querem comentar? Que a gente... o filme, na verdade, foi feito num processo muito longo, né? E a gente nem imaginava que a situação ia chegar onde está hoje. Então, como eu participei do filme desde só não da pesquisa, mas desde o começo da produção, então, por muitos anos, a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo dentro do filme. A gente terminou o filme e o filme não terminou, assim, a gente está nesse estado do filme, assim. Então eu compartilho dessa mesma percepção, assim. É um roteiro original do diretor? Roteiro e direção dele. Mas você diz que tem muito tempo, assim, quanto tempo? Que o Thiago começou a fazer a pesquisa, acho que uns 10 anos. Né? Porque é uma pesquisa que ele considera esse filme o segundo da trilogia, né? Que começaria com Residentes. Então ele já traz uma pesquisa pregressa dos trabalhos de videoarte, dos outros filmes dele, e ele foi construindo esse roteiro aos poucos, né? Esse roteiro ele é todo feito de colagens, né? Assim como o filme. Então ele teve esse longo período de sedimentação, assim, antes de virar, né, um roteiro. Acho que ele nunca chegou a virar um roteiro encerrado, assim. Sempre teve essa coisa palimpsesta, assim, né? Ele sempre dizia isso apagado, e você, cada etapa também do filme, ele gerava uma outra coisa e aí se reescrevia o roteiro a partir disso e a partir de como a realidade foi atropelando também a ficção, né? Porque quando a gente fez a primeira etapa, quando foi, Clara? 2014, 15? 2015. Então não tinha nem esse golpe, ainda era uma... Estava acontecendo. Já que a gente puxou esse assunto, uma das questões que mais me marcou... Eu nem me apresentei, né? Daniela. Eu e Duda somos da revista Beira. A gente pode depois abrir e tal, mas a gente tinha pensado numa dinâmica de dar uma introdução sobre esses pensamentos do filme e, enfim, perguntar para as realizadoras, né? Para Clara, atriz, para Luísa. E a gente abre depois para quem quiser também fazer suas colocações. Quer começar você? Sim, primeiro eu queria agradecer o convite da NFL para participar que a gente também está fazendo o júri dessas sessões competitivas. E, bom, o Sonâmbulos é um filme que abre para muitas questões, né? Então, eu pensei em algumas coisas, a Dani também, mas depois a gente queria conversar bastante com vocês, porque eu acho que tem muita coisa que a gente precisa, que dá para surgir, né, de conversa. Bom, no primeiro momento, uma das coisas que me chamou muita atenção no filme são essas imagens de arquivo que abrem e da forma como elas são utilizadas, porque existe esse zoom, né, que vai direto na materialidade ali dessa imagem, como se fosse um pixel mesmo, né, das imagens, e me parece que é uma certa entrada na história mesmo. E para mim, o Sonâmbulos está falando disso, né, de uma
uma retomada da história que a gente precisa compreender para entender o presente. Então, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, que me parece muito bem feito como uma introdução do filme. Assim. E outra coisa também que me chama a atenção, que é bem específico, são as imagens do nevoeiro, de alguns nevoeiros que aparecem, algumas névoas, né? Bom, eu acho que é um filme que o nevoeiro para mim é algo emblemático ali, porque a gente está falando de incertezas, né? De um filme que está tentando entender como agir no presente, um presente de incertezas, de dificuldades e como atuar politicamente e como produzir algum tipo de revolução hoje e de novo, né, retomando essa história, que uma narrativa que a gente não compartilha, né, assim, não trabalhou muito bem, né? Então, a Dani também tem essa questão. Achei muito interessante. Foi ótima pergunta sobre, enfim, as colocações da gente começar, porque eu não sabia que o filme tinha demorado tanto tempo para ser feito. Na real, tem tudo a ver com o que eu estava pensando, porque o que mais me chamou a atenção foi justamente essa, como a Duda falou, nessas imagens da abertura, na hora me lembraram imagens que eu vi no Arquivo Nacional, de manifestações, de repressão nas ruas, em 60, 64, 70, enfim, desse período. E essa memória, ela para em todo o filme, a própria forma dessa guerrilha faz pensar nessas guerrilhas do século XX, enfim, só que está sempre jogando com vários outros tempos. E eu fiquei pensando nisso, numa confluência de tempos, mas que ao mesmo tempo eles são bem, eles são bem delimitados, né? Tem algumas referências ao passado que são bem fortes. Para mim, essa guerrilha, esse formato desse grupo de guerrilha, aparecem, acho que é porque me dá a entender no filme que eles já estão numa situação de clandestinidade, né? Num período assim posterior. Então tem alguns elementos que remetem muito também à precariedade da situação deles, mas também é uma situação de passado. O lampião, que ele acende logo no começo, aquela máquina que ela imprime, que a outra personagem imprime o manifesto. A própria ideia de manifesto, né, retoma uma forma de luta, de resistência, que me faz pensar no passado. Só que ao mesmo tempo tem um estranhamento aí dessa situação que não é exatamente a representação de uma guerrilha tal qual estamos acostumados, né? No cinema, quando se vê uma guerrilha hegemonicamente, né? É uma guerrilha energética e romântica, e aqui a gente está em outro lugar. E eu acho que esse estranhamento abre aí então para duas leituras de tempo possível. Uma que seria um futuro distópico, né? Já, enfim, chegamos numa catástrofe, um outro tempo, a gente até chamou de uma pós-derrota dessas circunstâncias. E o que eu acho que é o que torna esse filme mais angustiante ainda, e você me falando no período que isso foi feito, eu acho que tem tudo a ver, que é essa questão do atual. E não só pelas referências, quando o primeiro áudio, a primeira voice-over, que é super dialética, né, sempre, como é que ela fala? Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, e ela vai... Aquilo pra mim, de uma forma indireta, mas bastante direta, tá falando de hoje, assim. Tem até uma que eu anotei aqui, pacificação forçada, guerras preventivas. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja o hoje, assim, principalmente no Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, né? Enfim, pra mim é muito atual e isso que vocês colocaram, além de todo esse panorama político, né, aqueles rostos políticos que, inclusive, até depois queria te perguntar como é que foi essa coisa daquela montagem da parede, das fotos e tal, porque são rostos que nós conhecemos, são rostos de políticos que estão aí, ainda que desfigurados e tal, mas além dessas referências atuais concretas, o que mais me chama a atenção é esse sentimento dessa guerrilha, que aí é justamente porque não é uma guerrilha
romântica, né, como estávamos acostumados em outras representações cinematográficas, enfim. Porque ele traz esse sentimento que é muito atual de desesperança, de estar atado, de não ter mais o que fazer e diante desse luto, né, dessas utopias, enfim, que até é uma ressalva que eu faço. Eu acho, pessoalmente, eu prefiro ver a situação política adotar outra medida diante disso, porque eu acho que ainda é possível agir, ainda há produtividade, tem coisas aí acontecendo e a gente tem que olhar para elas também. Mas, ao mesmo tempo, esse sentimento de que chegamos a um entrave, a um momento em que, enfim, o Congresso, a gente não tem mais muito bem por onde agir, esse certo luto, desesperança, esses suicídios, né, que o filme traz, enfim. Esse sentimento, ele é extremamente atual também. Eu acho que aí está essa atualidade que causa essa confluência desses três tempos, assim, passado, presente e futuro. E aí eu queria até bom, acho que a gente pode começar a perguntar e vai conversando e a gente vai apontando outras questões. Mas como é que foi, primeiro, para Luísa, como é que foi articular essas diferentes temporalidades na direção de arte, né? Porque eu vejo que tem alguns elementos bem pautados aí, trazendo isso, e, enfim, na direção como um todo. Bem, vou tentar sintetizar assim, eu fui pensando enquanto vocês falavam, e um dos livros fundamentais para a construção desse roteiro foi um livro do Victor Serge sobre a Rússia pós-revolução, e o Thiago se baseou muito nos nihilistas, né? E então ele tem uma coisa muito Dostoiévski, né? Então isso é uma coisa que estava ali desde a origem do filme, desde a primeira vontade dele de recuperar esse sentimento político. E quando a gente começou a pensar na arte do filme, assim, então eu fiz a direção de arte do filme em uma etapa, na outra eu fiz assistência de direção e fiz os créditos também e colaborei, enfim, né? Quando a gente faz o cinema em várias etapas, a gente acaba se dividindo também. Então, desde o começo tinha muito claro essa relação do tempo histórico benjaminiano, assim. Então a gente está falando desse anacronismo, que foi uma coisa que talvez intuitivamente a gente tenha levado para a arte. Então quando você fala assim dessa coisa do passado, assim, desses elementos, tem a ver, claro, com uma referência estética da própria revolução, esse próprio espírito revolucionário, mas não tem o desejo de situar temporalmente essas células, né, assim. A coisa do Nevoeiro, por exemplo, tem o núcleo, que a gente tinha, o começo era assim, a embaixada era esse núcleo central, e a gente tinha vários núcleos adjacentes, assim, então você tinha desde os flashbacks dos personagens que estavam ali, até um outro, o Galpão, por exemplo, que a gente filmou pra caramba e entrou super pouco, até núcleos que ficaram completamente de fora, no caso dos homens ocos, que são os homens que estão além, né? Como se fosse assim, mais do pós-futuro, assim, que são aqueles homens que já não têm direito, que já não têm nada, então eles vivem na floresta, e essa atmosfera dessa neve, ele um pouco a Elia, o narrador, então ela levava e trazia para esse lugar, assim, e ele acabou não entrando, então tinha esse elemento que era de alguma forma, não vou nem dizer mais fantástico, assim, mas ele foge um pouco do que a gente vê no filme. Ele talvez se conecte com aquele final, assim, né? Mas aí ele saiu fora e eu vejo que os homens outros, eles estão presentes nessa névoa, né? Assim, que eles são, né? São uma coisa mais mítica, assim, do filme, seria esse núcleo. Mas aí quando... a pergunta foi dessa questão não, acho que você também respondeu. E a coisa dos créditos, né? Isso. Porque eu também sou artista plástica e meu trabalho também passa pelo arquivo e por uma certa pensamento histórico. Então, na hora de fazer os créditos, a ideia surgiu e a gente queria, né, trabalhar assim, acho que de novo, intuitivamente, com essa própria abstração, né, que a gente dá história, assim. Então, o que é essa questão do que é fato, do que é mentira, do que é
Então essa coisa do Zoom a gente acabou gostando e acabou também remetendo a esse abstracionismo também, né? De a gente chega no nível de construção histórica que, né, feita pelos vencedores, né? Sim. Então, por exemplo, assim, o processo do filme, ele foi realmente muito fragmentado, assim. Então, teve essa etapa em 2015, depois... Não, antes de 2015, o Thiago fez umas filmagens meio soltas, que alguma coisa entrou. Aí em 2015 a gente fez o filme em 2 etapas já. Então, aquela parte dos pneus foi uma etapa, a parte da embaixada foi outra. E aí... Teve o hospital que não entrou. O hospital que não entrou, muita coisa. E aí a última etapa foi 2017. Isso. E aí foi mais centrada no Ruiz e na Ellie. E a gente filmou algumas poucas coisas dos outros personagens, assim. Então, como, por exemplo, o texto do fascismo, que eu acho ele, que você é o texto sobre hoje, né? Mas na verdade é um filme sobre história política, só porque a gente está vivendo isso de uma forma muito aguda, né? Assim, mas ele poderia ser sobre qualquer outro tempo também, poderia ser sobre a década de 60, então sobre o, né? Enfim, mas... E aí, essa coisa da gente ser, do Thiago, assim, ficar muito realmente porque realmente fomos atropelados pela realidade de uma forma que a gente não imaginava, né? Então a gente tentou trazer esses elementos também. E como a gente tem muito diálogo, muita convivência com o artista, esse trabalho das colagens é um amigo meu, o Ricardo Reis, e ele já faz um trabalho com colagem e a gente queria referenciar esses personagens, mas não de uma forma muito direta. E a gente achou que o trabalho do R ia se encaixar. E eu fiquei muito feliz, assim, no final, porque são essas camadas mesmo. É um filme construído nessas camadas, e ele traz essas camadas e trabalha com arquétipo, né? E não... Claro, né? Você tem lá o personagem, você personaliza, mas você tem essa... Você trabalhar com o arquétipo do político, assim. Então, pra mim, foi um encontro muito legal, assim, a gente ficou muito feliz com o resultado e o trabalho dele também aparece bem, assim, a gente gosta muito de ver na tela grande, assim. Acho que é isso. Tem uma outra camada que acho que talvez a Clara possa responder também, que a gente, uma das coisas que também chamou muita atenção pra gente foi esse jogo entre o que acontece no micro, né, no íntimo, que está muito presente na sua personagem. E, claro, está sempre refletindo uma esfera do macro, mas que é muito trabalhado ali na relação do casal, do corpo, a cena na cama, as cenas, né, na cama. Então, queria saber como é que foi essa construção com você. Pra mim foi fundamental ter a segunda etapa, porque o filme amadureceu, a personagem amadureceu comigo, né, nessa distância de 2 anos. E, paralelamente, eu comecei a fazer, como por um acaso do destino, Demônios, do Dostoiévski, que é o livro que inspirou o Thiago. Então, eu acho que me ajudou em algum lugar. Eu acho até que eu expurgo melhor no filme ela do que no teatro. No teatro ficou contido e no filme... O fato da gente poder ir para esse lugar, né, de câmera e esse poro, essa respiração e tudo isso que aparece catarticamente é porque Luísa, Thiago, a equipe era muito pequena e a gente pôde realmente ficar num ambiente onde o esfolamento psíquico foi possível, porque é uma exposição impiedosa, né, se colocar nesse lugar assim... de risco, de abismo, e que é muito interessante para o ator. Então eu tenho por dentro, assim, foi muito agradável. Eu tô parecendo mãe de Miss comigo mesma, já é a 4ª vez que eu vejo esse filme, gente! Eu olho e falo, nossa! Tô muito exibida com ele. Mas parar de melhora, né? A primeira vez é meio traumático, né? Mas depois ele vai ficando... Super traumático. Ele vai melhorando. Não, hoje eu gostei muito, achei que foi uma sessão boa, o som tava muito bom também. Que bom.
Eu não vi. E eu tava calma, então de ver ele de um lugar assim, menos envolvido, né? Também já passou um tempinho. E então foi muito bom. Eu acredito que eu cheguei em lugares assim que eu não tinha chegado antes e que talvez eu não chegue nunca mais, porque realmente é muito difícil ter essa condição de trabalho na intimidade e com esse tempo de maturação também, que eu acho que faz muita diferença. E o Thiago é muito exigente como diretor. Isso que eu ia te perguntar, como é que era, por exemplo, aquela cena da cama, vocês em pé, transando e marchando e se embatendo, aquilo é simplesmente incrível. Como é que Aquilo esses é gestos totalmente, eram? mas é totalmente dirigido por ele, então a dificuldade ali nem... Porque tinha realmente o recorte, o enquadramento. Mas tiveram outras cenas que eram mais livres, entre aspas, mas que a gente já tinha, né, por dentro, assim, construído muita coisa juntos. Sim. E de ensaio, realmente, ele me pegou pela mão mesmo, e a gente ensaiou muito tempo, nós dois só, em laboratório mais íntimo, né? E aí com o Rômulo também, como a gente trabalhou ao longo desses anos, então também tinha esse lugar de poder ter confiança, né? Sim. Mas então tem uma direção bem pesada, assim, da parte de vocês, né? De construção, não era só... Na verdade, a gente propôs pouco. Eu acho que a gente se jogou bastante, mas as propostas já estavam muito... Foi mais um trabalho de canalizar exatamente, Mas que eu acho... Desculpa. Eu imagino que principalmente nessa cena que vocês ficam se... Degladiando. Eu levei umas porradas. Mas bateu também. Bati também, boa, bati bem também. Revide. Porque o que mais chamou a atenção pra gente foi justamente essa dimensão política que às vezes parece tão externa, né? Uma coisa tão longe. E justamente essa relação entre Ellie, né, e o Ruiz traz isso pro corpo. E é isso, a política age nos corpos, o que é óbvio, né? Tem aquela outra cena que eu acho muito interessante também, que também rola essa coisa de uma atualização que é um passado, mas que é presente, que poderia ser dos corpos nus, enquanto toca chuva, eles tiram das roupas. De cara eu pensei holocausto, corpos judeus sendo marcados, e depois eu pensei, gente, mas isso acontece nas prisões, agora, todos os dias. Pessoas são presas e despidas e marcadas. Então acho que essa questão do corpo traz essa questão temporal e na relação íntima trouxe pro íntimo, né? Para as relações entre um homem e uma mulher, e vocês canalizam realmente essa coisa da violência, do estar atado, da angústia. Eu acho incrível esses dois, que eu acho até que é uma referência benjaminiana, né? O melancólico e o caráter destrutivo. Sim. E esse embate. Interessante. E eu queria, acho que eu já sei, mas a questão do texto, então, foi pensada antes também, ou como é que foi esse trabalho com vocês, com os atores desses textos? Porque eles fazem muitas referências, né? Nada improvisado. Os textos não. Não, e era muito texto. E era assim, Como é que foi esse processo? Dificílimo, pra mim foi muito difícil, porque são textos literais e Sim. Agora que eu tô começando a um pouco ler esses... Então, na época, eu nem lia, nem sabia quem era Walter Benjamin. Então, também me escapava muita coisa, e nesse sentido, eles foram muito, acho que, generosos e cuidadosos e pacientes também, porque para entrar textos, né, que tem tantas camadas, assim, de subjetividade, entendimento. Então, foi um trabalho árduo esse. E os textos mudavam. Toda hora. Todo texto mudava toda hora. Então, tinha essa questão também, assim. Né, de ser um trabalho árduo nesse sentido, de ralar mesmo, assim, né, de ter quase uma ginástica. Assim, totalmente, uma maratona, um Ironman de cerebral. E às vezes a gente fazia vários takes, né, então a gente ficava com aquilo igual uma reza na cabeça, né, claro, assim, voltava o texto, a gasolina. Tem uma outra questão que também chama atenção, que é o som do filme, né? E... Bom, para mim, principalmente, essas vozes que são gravadas, tem som do gravador, também uma presença, um som muito incômodo, um som dissonante. E aí eu queria entender como é que foi esse processo, como é
que produziu esse som? Esse processo foi bem interno lá na cabecinha do Thiago, assim, então as referências elas apareceram, mas eu acho que foi de Pedro Durães quem fez o filme, quem fez a música, e o próprio filme tem essa ideia, né, dessa sobreposição, né, de história, resolução histórica, então foi uma solução também que ele chegou para trazer essa coisa mais atual. Então ele queria, por exemplo, reportagens que ele queria mostrar, e aí acabou a imagem não funcionando, ele foi transformando aquilo em áudio, e aquilo foi criando não é uma cacofonia, né? Mas assim, teve alguém que falou assim, que é igual uma orquestra se aquecendo, assim, mas ela nunca chega, né, a tocar, assim, então faz parte também desse momento, assim, né, de preparar também uma revolução que nunca vai acontecer. Então, assim, eu realmente não sei direito, assim, como que o Thiago concebeu, chegou nesse lugar, mas era uma coisa mais clássica, assim, posso dizer, no começo a gente tinha pensado, e aí acho que o diálogo com o Pedrões e trazendo essas outras camadas, assim, sonoras, e também sujando mais o filme, né, uma coisa de sujar mais, assim, então foi isso, assim. Posso fazer uma outra pergunta? Quando eu vi no letreiro, no início, tem o Paulo César Bicalho, que é diretor de teatro, né? Eu o conheci, a gente morou em Belo Horizonte durante um período, 5 anos. Qual é o personagem que eu não o identifiquei? Ele aparece pouco, na verdade. Ele tinha uma participação maior no primeiro roteiro. Ele é o Sr. K. Ele é o senhor que está na embaixada, careca. Ah, é? Porque tem um rapaz, eu falei, não dá tempo, ele já tem uma idade, não dá tempo de ser um rapaz, porque ele tem essa parte da boca assim mais larga, né? Aí não poderia ser esse rapaz, não dava. Ninguém volta a ter 20 anos, né? Ele já está com 70, 80 anos, quase 30, eu acho. É? Ou não? Não, isso tudo ainda não. Mas ele é professor, né, da Fafis, tudo. Não sei se ainda é ou já está aposentado. Eu acho que está aposentado. Acho que ele está mais recolhido, assim. Ultimamente eu não tenho acompanhado mais o que ele tem feito, assim, mas... Ele fez um encontro marcado, né? Sim. A última cena do filme me intrigou muito, e a gente até trocando as nossas percepções sobre o que uma achou, o que outra achou, pensamos opostos. Eu vou colocar a minha, a Duda coloca a dela, e seria interessante ouvir de vocês, assim, o que você no corpo dessa pessoa que lança esse olhar fulminante pra gente, o que vem pra vocês, porque quando o personagem do Ruiz fala que a Ellie ficou esperando ele, enfim, porque alguém tem que vigiar. E aí ela lança esse olhar pro telespectador. Pro telespectador é ótimo, telespectador. Eu que tenho essa de temos que agir, é o momento de agir e tal, eu senti como um chamado. Olha, vigiem, porque as coisas estão acontecendo, prestem atenção, porque se tem algo a fazer é prestar atenção no que está acontecendo. Principalmente porque essas medidas a gente fica sabendo de algumas, né? Reforma da Previdência, enfim, pequenas coisas que nos aparecem quando todo dia uma série de coisas são aprovadas. Então eu senti esse chamado no olhar da Ellie de vigia. Já a Duda... Então, eu tenho um certo incômodo com a palavra vigilância, né? Porque pra mim remete a algo de punição, de autoritarismo. Então, eu já levei para uma outra leitura que era justamente de um poder que está tomando conta dos passos das pessoas. Então, ficou essa que faz parte do filme também, eu imagino, essa dialética, porque pode ser um vigiar ali entre eles para se cuidarem e um vigiar também que vem, enfim, de fora, um vigiar do controle, né? Fiquei pensando.
Pra vem pra mim, vocês? na minha livre interpretação, ela convoca. Ela convoca. Convoca pra luta armada. Mas aí sou eu, né? Sonhando, sem ser tão nihilista assim. Eu também acredito no poder revolucionário, na capacidade de transformação, mas acho que esse sentido Foucaultiano está em outros lugares no filme, não nesse momento, assim, eu acho que não, porque até naquele núcleo ali era, né, era outra coisa, assim. Mas eu acho que é uma convocação também. A gente queria abrir então para as perguntas. Eu queria comentar o seguinte, primeiro, Aqui eu não tinha nenhuma Só porque a gente está gravando o vídeo. Eu não tinha nenhuma referência e cheguei aqui por acaso, o filme já estava passando e aí entrei. Me convidaram para entrar, eu entrei e não estava com o espírito para ver. Para mim foi impactante a partir de poucos minutos que eu estava aqui dentro, mas eu fui ficando curioso para ver o desenrolar aonde ia chegar essa coisa, sem nenhuma referência, não sabia se depois aqui é que eu vi mais nos testes finais, inclusive que o filme era de Minas e tal. Né? Agora, com essa, para mim foi surpresa o fato de vocês falarem que teve tanto tempo, que uma das coisas que me passou foi uma unidade muito grande na fotografia. Quem é o fotógrafo e foi o mesmo que fez durante todo esse tempo? Foi a mesma coisa? Foi a mesma pessoa? Tudo? Olha, nesse filme tem imagens de 6 fotógrafos diferentes. Porque tanto imagens assim, até coisa que eu filmei em 2010, o Thiago usou algumas coisas. E aí, uma cena só de fumaça. Mas, não sei se quem é o fotógrafo principal, que assina o filme, inclusive, é o Lockett, que é um fotógrafo argentino. E ele foi muito importante nessa última etapa, porque a etapa de 2015 foi um verdadeiro caos, assim. Foi um caos, mas um caos absoluto. De tudo, era assim, tinha dia que mudava, a gente no meio da locação, caía a locação, mudava tudo, assim. A ordem do dia era tudo feita na hora, e uma equipe enorme. E aí a gente ficou assim, não dá pra fazer isso de novo. E o filme ficou faltando esse laço, então precisava de um fotógrafo que também conseguisse trabalhar com pouco. E o Fernando Lockett era essa, porque ele foi muito tempo o gaffer, né? Trabalhou com, então ele mesmo resolvia coisas, trabalhava ele e uma assistente que foi a Érica Rocha, que até daqui ela é de João Pessoa, mas trabalha aqui. Então ele assina o filme. A etapa anterior foi feita pelo Vitor Melo, que é de Fortaleza, a parte da embaixada, mas o Fernando Lockett fez uma segunda câmera também na embaixada. E o Leonardo Feliciano também participou dessa etapa. E aí fora isso tem outras pessoas que participaram também com essas imagens nessas etapas mais informais. Eu inclusive entrei atrasado e saí antes de terminar. Não estava no meu dia, eu não estava seguindo também, porque eu não tinha a referência do início do filme, e eu acabei saindo antes de terminar. Ficou a vontade de ver por inteiro para poder me localizar ali. Agora, mas vocês concordam comigo que existe uma unidade? Sim, que a fotografia, claro. de qualquer maneira, ela é fundamental na narrativa, em tudo. Mas o Thiago Fo também era muito claro nessa construção estética, né? Dentro de cada núcleo, assim, que ele queria. Então, acho que essa coisa escura também, né? Assim, no final, ficou bem correspondente, assim. Em primeiro lugar, adorei o filme. Enfim, foi uma surpresa, já tinha ouvido falar do filme, não tive oportunidade, né? Já foi apresentado, né? Em outros momentos. Enfim, adorei, gostei muito, muito, muito. Clara, adorei seu trabalho. Nossa, enfim, né? De equipe. Sim, claro, sem dúvida nenhuma, mas assim, uma interpretação muito constante. Gostei bastante essa coisa da política se traduzindo nas emoções das pessoas, se traduzindo, né,
aquela angústia, aquela situação, o que vai acontecer com a gente? E ao mesmo tempo, o outro filme que eu vi uma continuidade do outro autor com esse. Eu fiquei com a palavra que não é possível fugir do futuro. E que também nós não estamos totalmente mortos. Entendeu? E ali eu também achei essa continuidade. É preciso vigiar. E as pessoas estão vigiando. Entendeu? Eu sou professora da rede pública estadual, sou professora de história, vou parar dia 15, né? Moro em São Gonçalo, trabalho em São Gonçalo, e lá as pessoas não estão derrotadas, apesar da violência, apesar é vigia da bandidagem, é vigia da polícia, é uma negrada que está atenta, entendeu? Está atenta. E aí eu discordo da tese de que estamos numa ditadura, entendeu? Isso eu tenho desacordo. Né? Não é a mesma conjuntura de 64. Até porque, na minha opinião, não houve golpe. Houve uma direita dando golpe numa direita. Entendeu? Foi isso. Eu dou aula para filhos de operários que foram deixados na mão por Lula e Dilma. É isso. Os estaleiros em São Gonçalo e em Niterói foram fechados. 32 mil operários do Comper, pais de alunos meus, ficaram sem salário na época do Natal. Então não dá para você dizer para essas pessoas, entendeu? Que não nos ajuda dizer que o governo Lula, o governo Dilma, entendeu? Foi esquerda. É disso que o Bolsonaro, é esse erro que o Lula é socialista, que o PT é socialista, que é esquerda, porque para esse setor lá embaixo, não foi. Eu tive que fazer greve contra a Benedita. Eu tive desconto de salário, de um salário inteiro, eu tive que me render a banqueiro quando Benedita foi governadora do estado. Eu não passei por isso com o Sérgio Cabral, que também foi um canalha, foi um safado, entendeu? Enfim, então, essa tese eu discordo. Entendeu? Eu sou socialista, meu caminho é revolução, não tem saída para a educação, para a arte, melhorando o capitalismo. Não dá. Eu acho que tem que explodir. Congresso, não dá. Assim, não tem como. Matando o negro, matando o pobre, matando, entendeu? Eu estou na mira. Quem é LGBT fica no armário. Eu não tenho como. Sou negra, pobre, professora, entendeu? Não tenho como ficar no armário. Entende? Então eu acho que o filme é um alerta, ou a gente radicaliza mesmo na luta, ou então a gente vai ficar assim, desse jeito. Eu prefiro morrer lutando do que ficar nessa situação. Num galpão escuro, aquela relação, entendeu? As pessoas estão juntas, mas não tem calor, não tem, né? Eu prefiro lutar. Aquilo, na minha opinião, o filme é legal porque ele diz o seguinte, ó, ou a gente cai na real, ou então a gente vai ficar desse jeito. Eu prefiro ficar desse jeito. Agora, eu amei os textos. Preferi tiros e bombas do que o aperto de mão. Até por conta dos 80, me lembrei dos 80 tiros, né? Enfim, e aquela coisa mesmo do governo de crise, a crise do governo. Enfim, gente, como é que foi, assim, para Clara, como é que foi essa coisa do texto? Entrar nesses textos, viver, como é que foi? Foi difícil para poder decorar isso ou o texto foi leve e você levou ele tranquilamente? Não. Primeiro dia 15 vamos parar, hein? Eu tô parando junto. Parar onde eu tiver, eu vou ficar parada. Se for no fila do mercado, se for no ônibus. E para as manifestações, 14 horas Candelária. Com certeza, super importante. 16 horas Candelária Central do Brasil. Aí, tá vendo? Já tem ponto de encontro. Vamos lá. Não, foi difícil sim, porque eles eram muito longos, muito literários e me escapava muito dos conceitos com os quais o Thiago e a equipe estavam trabalhando. Então, teve da parte dele cuidado de parar comigo e de esmiuçar. E aí depois foi um trabalho árduo de sentar e decorar. E aí, para isso,
eu tive que escrever milhares de vezes, porque só lendo, e aí a gente aprende o texto que nem reza, né? A pessoa pode saltar que você conhece o texto. Qualquer situação você sabe o texto. Então é uma coisa que funciona escrever, mas escrever muitas vezes, porque é isso, não é um texto cotidiano, né? É muito diferente de diálogo. Qual que ficou na tua cabeça, assim, hoje, que tu lembra hoje? Nossa, lembrar que agora eu não vou conseguir, que eu tô muito nervosa, meu Deus do céu. O que vem assim à mente? O que ficou aqui pra você? A sua mente é perfurada. Isso é lindo, mas você é a primeira. Vai, manivela. Na próxima vez que eu for falar, eu vou azeitar um bom bife ou uma colinha aqui embaixo. Você traz uma colinha aqui pra mim. Não, mas os textos são lindos, você tem razão, assim, tem grandes pérolas, né? E a gente gravou muito mais coisa, é claro, então também entrou que se pôde, né? Porque senão o filme ia durar 7 horas. Clara, Heloísa, parabéns pelo filme. Foi um trabalho que mexeu muito comigo, muito. Tem cenas que ficam de pós-imagem, sabe? Que sempre me voltam, como aquela que ele carrega a bandeira e a bandeira vai pegando fogo, que é tipo uma coisa linda, uma bandeira preta, anárquica, né? E aí a minha história com o filme vem da cena que você fez lá atrás, dos demônios, quando era ainda uma pequena cena antes de virar o que se tornou na Companhia do Ator, né? Isso. Que até tem um trecho daquela fala dos dois, né? Porque em alguns momentos os demônios aparecem literalmente, né? No livro do Dostoiévski. E, enfim, mas eu gostaria de entender, não sei como vocês vão poder falar um pouco sobre isso, mas sobre o processo de montagem do filme. Que foram todos esses anos, esse material gigante, tudo isso que não veio, tudo que veio. Como que foi esse processo do Thiago? Porque, pelo que vocês comentam, ele esteve tão presente durante todo o processo de elaboração e construção, então provavelmente também na montagem, né, que é o momento em que se dá alma a tudo aquilo que foi produzido, né? Para mim a montagem é esse elan, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que o Thiago tem uma coisa muito clara no método dele, que é pelo excesso. Então, tudo passa pelo excesso. Excesso de filmagem, excesso de fotógrafos, excesso de música, excesso... Então, se produz muito, assim. Tinha uma hora que eu não aguentava mais. Eu falava, vamos fazer um negócio, não vou fazer nada mais pra esse filme, que eu não aguento mais fazer esse filme. O filme não lançava. Então, a montagem, ele acompanha um pouco desse mesmo lugar. Mas foi um processo mais angustiante, nesse sentido, assim, de ser vários... né, assim, da coisa de lidar com o real, né, do roteiro que teve uma etapa de produção muito prejudicada, então muita coisa a gente não filmou, coisas importantes e cruciais, por exemplo, essa última etapa que a gente fez com a Clara e com o Rômulo foi para recuperar essa coisa do casal que não aconteceu na etapa anterior. Então, a cada coisa que ele tinha que lidar com essas faltas e com esse excesso. Então, depois que a gente filmou 2015, ele entrou num processo de montagem sozinho. Até porque a gente não tinha mais dinheiro, o filme já tinha gastado tudo, estava devendo. Então ele montou sozinho o filme. E aí saiu essa nova grana para fazer essa última etapa e eu não me recordo direito, assim, que momento. E ele trabalhou com 2 montadores, assim, que foi a Alice Furtado, que ela assina esse último bloco, né, como a gente entende assim, do filme, e o Luiz Prete, que montou um tempo menor, e ele, assim, é uma loucura, gente, porque ele montava assim, a Alice ficava um tempo, aí depois ele voltava com o Luiz, e aí a Alice montava de novo, aí ele falava assim, não tá nada funcionando, ele pegava tudo e chamava o João Dumans, que é da mesma produtora, pra montar, e aí eles ficavam lá uma semana internados na ilha. Então foi um processo assim, acho que de todas as coisas do filme, a montagem foi sem dúvida a mais angustiante, assim, no sentido de dar forma a esse corpo, assim, esse polvo, né?
E aí cortando, né, assim, eles têm muita dificuldade de cortar, acho que todo mundo tem, assim, né? Só que a gente filmou que é umas 100 horas, 120 horas, é uma coisa absurda. Como ele diz, demente, é uma coisa demente, assim. Então a montagem teve isso, mas acaba que eu acho que essa coisa se voltou pro próprio filme, né? A gente sente isso, assim. Acho que a gente, né, ele foi enxugando até ficar realmente aquilo... Preciso, que, né? E que tinha mais força dentro do filme, assim. Então, até o final, ele ficou nesse ping-pong com os montadores, mas a Alice e o Luiz tiveram essa participação, inclusive que acho que os dois são autores, né? Então eu acho que nesse ponto, para um filme desse, assim, ter diretores também, eles podem trazer uma outra coisa, né? Uma coisa exterior ao filme, né? E aí isso eu acho que foi super importante para ele mesmo enxergar coisas diferentes dentro do próprio filme dele, assim, né? Mas foi assim, foi bem denso. Processo denso. E o Thiago? E o Thiago? Oi? Cadê o Thiago? Ele tá em São Paulo. Ele acabou de mudar pra lá, tá lá com uma mudança. Ah, tá. Não, eu tô sentindo falta dele. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Vocês comentaram que é uma trilogia, né? E esse seria o segundo. E tem perspectiva. A ideia é fazer uma continuação ou o primeiro tem relação direta com essa história? Como que seria? Sim, eu acho assim, e realmente o Thiago responderia melhor essa pergunta, assim, mas esse foi um filme que demorou muito tempo para ser feito, né, e todas essas etapas, então agora eu acho que ele vai concentrar em coisas menores. Ele está até fazendo agora, pensando em outro filme, filmando umas coisinhas. Mas a ideia é fechar a trilogia, né? O primeiro qual? O Residentes. Tá. Os Residentes. Tem até no YouTube uma cópia até boa, assim, quem quiser conferir. Ele Como chama? Os Residentes. Os Residentes. Obrigada, viu? Fiquei muito surpresa, sexta-feira. Obrigada mesmo. Obrigado a todos. Olha, mas depois eu vou ajudar o primeiro que você no filme, você Ele ainda chama Maria Mole.